gente fala de um caso de grande repercussão no país inteiro. Um novo passo no caso Melissa. Melissa é a psicóloga assassinada ainda em 2017, quando ela chegava na residência onde ela morava, aqui no oeste do estado. Foi na cidade de Cascavel. Relembra o caso com imagens agora da época. Ontem, a Vara Federal de Curitiba, capital do nosso estado, responsável pelo tribunal do júri do caso, determinou o desmembramento do processo em relação ao réu, o Roberto Soriano. Ele que é um dos acusados da morte da agente, tá? Isso porque os advogados que atuam na defesa dele deixaram o plenário durante o julgamento. Em relação aos demais réus, o Ed Carlos Casarim, o Wellington Freitas da Rocha e o Elnatan Chagas de Carvalho e também Andressa Silva dos Santos, o tribunal do júri, ele continua então com a acusação dos crimes de homicídio triplamente qualificado e organização criminosa. Então já foram vários adiamentos, cancelamentos e por isso então que nós chamamos aqui quem entende do assunto. A advogada Suelane Gondim, então, para explicar essas possibilidades, para a gente conversar. Primeiro, doutora, obrigado por mais uma participação conosco aqui. É muito importante para quem é leigo, para todos nós que não entendemos da área jurídica, então, para saber como que funciona um júri popular. Esse caso específico, o caso da Melissa, ele também envolve a esfera federal, porque ela era uma agente federal, atuava na penitenciária aqui de Catanduvas. Muda alguma coisa? O júri, pode acontecer o que está acontecendo nesse caso? Pausa, continua, cancelamento do júri. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo. O rito do júri, ele é um procedimento padrão. A diferença é que a competência federal que está sendo julgado o caso Melissa, que era uma agente federal, então é competência da Vara Federal. Em relação a essa questão de adiamentos, cancelamentos, são situações muito particulares. Exemplo, nesse caso específico eu não vou poder opinar, né, porque eu não tenho acesso aos autos, mas casos que possam ser cancelados ou que mesmo o próprio advogado de defesa abandone o plenário, geralmente em situações extremas. Por exemplo, o advogado está lá no tribunal do júri, né, no plenário do júri, e ele pede para que alguma situação seja registrada em ata. E o juiz que preside esse júri não acolhe esse pedido. Então, isso está contrariando um pedido de defesa. Então, é uma situação extrema e ele pode até abandonar o plenário, porque não está acolhendo o pedido de registro em ata. Agora, não é todas as situações que você vai ter amparo para abandonar o plenário. Se não tiver uma situação prevista no nosso Código de Processo Penal, se não for uma coisa que for ali acolhida pela, pela lei, pelo nosso sistema, aí você vai ter possivelmente uma multa. O advogado que tiver atuando na defesa e ele não tiver um respaldo, por exemplo, não pode ser judicializado por meio de uma via recursal, ou seja, não pode ser ali um recurso interposto para analisar essa situação do abandono, muito provavelmente esse advogado poderá sofrer uma multa. A gente percebe nesse caso da Melissa que não é apenas um réu. Nesses casos onde nós não temos apenas um acusado, em todos os casos, todos vão a júri popular ou não? Pode ter um desmembramento, não sei se esse é o termo certo, doutora, a senhora consegue clarear para a gente? E esse mesmo caso, um acusado ir para júri popular, o outro não. Isso pode acontecer também ou não? Quando é um caso específico, mais de um réu, todos vão a júri popular ou não? É analisada a conduta de cada réu, vamos dizer. E o que acontece no júri? Vamos imaginar que a pessoa é acusada de furto e cometeu um crime, uma tentativa de homicídio, né, no decorrer da empreitada dele. Como é um crime conexo, diante de toda aquela conduta dele, ele vai ser julgado no plenário do júri. Então, crimes conexos, que não são dolosos contra a vida, eles são julgados pelo plenário do tribunal do júri. Né? Então, a organização criminosa não é um crime doloso contra a vida. Só que faz parte do contexto de que houve ali um homicídio qualificado. Então, ele é julgado, todos os crimes são julgados no plenário do júri.
Doutora, obrigado pela participação conosco para a gente discutir um pouquinho mais desse assunto. Lembrando que o caso Melissa, o julgamento começou no início da semana, na segunda-feira. Mais uma vez está acontecendo o júri. Na última vez, nós fomos até o 6º dia e aí sim, no sábado, então, houve o cancelamento. Por isso, agora, retomando, a gente segue acompanhando. Tem o passo a passo também lá no nosso portal, o RIC+, para você ficar por dentro. Doutora, obrigado pela participação.